As Tartarugas Ninja, o primeiro filme de 1990, completou 30 anos agora em 2020, e o vídeo de hoje é sobre ele. Olá pessoas, eu sou o Arthur e sejam bem-vindos ao Bilheterama. Antes de eu começar a falar sobre as Tartarugas Ninja, se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal. As Tartarugas são uma criação do Peter Laird e do Kevin Eastman, que na época eram dois jovens que curtiam HQs e decidiram fazer o desenho de uma tartaruga ninja de brincadeira. Daí veio uma HQ feita de forma independente por eles, que teve uma tiragem de 3.000 unidades, que foi lançada em 1984, que se esgotou rapidamente, e daí começou-se a mania das Tartarugas Ninja nos quadrinhos. Isso evoluiu para brinquedos e para o desenho animado de 1987. Inicialmente, o objetivo era que o filme saísse rapidamente, antes do desenho animado inclusive. E a ideia inicial que eles tiveram foi de ter 4 comediantes famosos na época, em que eles iam usar cascos de tartaruga e iam estar com o corpo todo pintado de verde, o que ia ser bizarro. Os comediantes eram o Sam Kinison, o Bob Goldthwait, Billy Crystal e o Gallagher. Claramente, essa ideia nunca foi pra frente, mas o Gallagher, que era fã das HQs, ele teve participação no fato do filme de 1990 acontecer, porque o Gary Propper, que era o seu gerente de turnê, ele tomou conhecimento dessas HQs, viu o potencial ali e levou essa ideia para um produtor que era o Kim Damson. E aí o Kim Damson trouxe o Bob Herbeck para escrever o roteiro. Só que essa primeira versão acabou não agradando os criadores, e aí o Bob teve que ficar 2 meses junto com o Peter e o Kevin para chegar numa versão final de um roteiro que agradasse os criadores das Tartarugas Ninja. Mas naquela época, filmes baseados em HQ como Howard o Pato e Superman 4 não tinham dado um bom retorno, não tinham feito boas bilheterias. E aí meio que nenhum estúdio quis bancar o filme das Tartarugas Ninja. Tentaram levar pra Disney, a Disney não quis. Tentaram levar pra Warner, a Warner não quis. Tentaram levar pra Paramount, a Paramount também não quis. Tom Gray, que era um executivo que trabalhava na Golden Harvest, que é uma produtora conhecida por ter feito a maioria dos filmes do Jack Chan e do Bruce Lee, ele conseguiu convencer o chefe dele de bancar o projeto com um orçamento de 6 milhões de dólares, que depois acabou virando um orçamento de 13 milhões e meio. Steve Barron, que na época ele era conhecido por ser um diretor de videoclipes, feito inclusive alguns clássicos como o Take On Me do A-ha e o Billie Jean do Michael Jackson, ele assumiu a direção do filme, só que antes de ele ter assumido a direção, ele havia trabalhado como diretor de 3 episódios de uma série chamada The Storyteller, que era uma criação do Jim Henson, que é meio que o mestre dos puppets. Foi ele que criou também os Muppets. A partir dessa conexão que tiveram, o Steve Barron conseguiu convencer que o Jim Henson embarcasse no projeto também, mesmo que meio que a contragosto, porque o Henson nunca gostou do teor violento que havia dentro do filme das Tartarugas. Mas aí ele, junto com a equipe dele, desenvolveram 2 modelos para cada uma das tartarugas. Um mecatrônico para as cenas de conversa, que tinha eletrônicos dentro, e um outro modelo sem nenhum eletrônico dentro para sequências de ação. E enquanto as tartarugas eram feitas por 2 pessoas, uma usando o traje e a outra controlando a parte eletrônica, o Mestre Splinter precisava de 3 puppeteers. Um que fazia a parte corporal, um outro que controlava a parte mecânica e um terceiro para controlar só os braços. Então esse era o nível de produção desse filme lá na década de 90, para fazer um personagem só. Quanto ao elenco, 4 atores fizeram a parte física das tartarugas. Leif Tildeman como Donatello, Michelin Insiste como Michelangelo, Foreman como Leonardo e o Josh Pais como Rafael. O Josh Pais, inclusive, acabou sendo o único que fez a parte física e a voz. Os outros 3 tiveram vozes feitas por outros atores. Corey Feldman como Donatello, Robbie Rist como Michelangelo e o Brian Totti como Leonardo. Para o papel do Casey Jones foram considerados nomes como Emílio Esteves, River Phoenix, Johnny Depp e até Keanu Reeves. Eu acho muito engraçado como o Keanu Reeves ele meio que foi considerado para todos os papéis que a gente pode imaginar dentro da cultura pop. É muito engraçado e muito legal ao mesmo tempo. Já para April O'Neil foram consideradas a Winona Ryder, a Marisa Tomei, a Sandra Bullock e até a Nicole Kidman. Mas quem acabou ficando com o papel foi a atriz Judith Hogg, que contou com a ajuda de ninguém menos que o Robbie Williams, que era fã das tartarugas. E aí o Robbie Williams meio que ajudou fornecendo informações sobre a personagem que a Judith ia interpretar.
Ou seja, Robert Williams também, baita nerdão, que curtia Tartarugas Ninjas, deu o nome da filha dele de Zelda em homenagem a The Legend of Zelda. Cara, incrível. Uma curiosidade sobre a April O'Neil é que no comecinho das HQs ela era uma hacker, e aí por conta do desenho animado ela ficou conhecida como uma repórter, junto com o macacão amarelo, que o diretor até tentou trazer para dentro do filme, mas quando a Judy viu aquele macacão, ela achou tão horroroso que ele foi descartado. Há uma pequena homenagem ao macacão amarelo no comecinho do filme, quando a April usa uma capa amarela, mas meio que é só isso mesmo. E aí, quando tudo parecia que ia andar tranquilamente, a Fox desistiu de distribuir o filme, e aí a Golden Harvest, que não tinha dinheiro para bancar a produção toda, meio que se viu numa sinuca de bico porque o projeto ia ter que ser cancelado. Mas aí a New Line entrou em cena e falou, não, vamos bancar esse projeto, eu vou distribuir, e aí o filme continuou indo pra frente. Em pesquisas para fazer esse vídeo, eu me deparei com o fato de que o Steven Barron, o diretor, ele queria fazer o filme muito mais próximo do que eram as HQs, que era uma coisa muito mais sombria, muito mais violenta do que algo voltado para o desenho animado, que era mais leve, mais cômico, mais colorido. Tanto é que ele chegou a contratar um outro roteirista para reescrever o roteiro mais uma vez. Inclusive, em entrevista, o Josh Pais revelou que perto do final da produção, o Steven Barron foi mandado embora porque os produtores estavam achando o filme muito sombrio. O que é curioso, porque eu vendo o filme hoje em dia, eu não acho ele muito sombrio. Talvez para o começo da década de 90 lá, ele fosse sombrio demais. Hoje em dia ele meio que é ok. Ele tem alguns resquícios do desenho animado, não é tanto quanto a gente vê na continuação, mas ainda assim ele não chega no nível do que é as HQs. O estúdio também demitiu a primeira montadora do filme, que era a Sally Menke, porque eles não estavam contentes com o trabalho dela e trouxeram outros 2 editores para terminar. Para quem não tá ligando o nome da pessoa, a Sally Menke, 2 anos depois, viria a se tornar colaboradora do Quentin Tarantino e 5 anos depois viria a ganhar seu primeiro Oscar pela montagem de Pulp Fiction. Sally Menke era para ter feito a montagem de Tartarugas Ninja, os produtores do estúdio não gostou, ela foi mandada embora, se juntou com Tarantino e fez uma carreira incrível, porque os filmes do Tarantino funcionaram muito por conta da montagem da Sally Menke, porque depois que ela infelizmente faleceu, os filmes do Tarantino não são a mesma coisa em nível de montagem, de ritmo. O resultado foi um sucesso imediato, arrecadando 202 milhões de dólares em bilheteria, o que tornou o filme independente mais lucrativo da história, título que ele manteve até 1999, quando o perdeu para a Bruxa de Blair. Um ano depois veio a continuação, que é O Segredo de Uzi, que já ficou muito mais cômico, muito mais leve. Em 1993 veio o terceiro filme das Tartarugas, que aí sim abraçou a comédia de vez e envolvia inclusive viagem no tempo. O que eu mais lembro da minha memória de criança é do segundo filme, que passava bastante na TV, na Globo, e do terceiro, que inclusive a gente aqui em casa tem o DVD desse filme. Se tivesse aqui eu até mostrava, mas não tá aqui. E eu assistia muito o terceiro também, eu achava muito legal. Mas o primeiro filme eu desconheço muito, e aí eu só fui rever depois de velho. E assim, é um filme bacaninha, é um filme bem feito, mas ainda assim eu acho que o segundo é melhor que o primeiro, por conta que tipo, já teve investimento maior. O desenho das tartarugas, ele é muito marcante, e você sente que o segundo, ele trouxe esses elementos do desenho pra dentro do filme. As personalidades das tartarugas tá muito mais evidente, e por consequência é um filme muito mais legal. Até o fato que eu acho curioso, que no segundo filme mudou também a atriz que fazia a April. E aí depois dessa trilogia, as tartarugas ficaram um bom tempo sem voltar para os cinemas, coisa que aconteceu em 2007, com a animação O Retorno, que é legalzinha, vai, e depois 2 filmes mais recentes, que é o de 2014 e 2016, que são produzidos pelo Michael Bay, e olha, são sofríveis. O de 2014, ele é bem ruim. O Fora das Sombras de 2016 é um pouco mais aceitável. Eu acho estranho essas tartarugas de computação gráfica, gigantescas, monstruosas, bombadas. Não acaba sendo muito legal nesse sentido. Cowabunga! Hã? Cowabunga! E bom, esse é meu vídeo comentando sobre os bastidores do lançamento do primeiro filme das Tartarugas Ninja, lá de 1990. Vocês gostam desse filme? Qual das 4 tartarugas é a favorita de vocês? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. A minha é o Donatello. Muita gente não curte o Donatello. Ah, Donatello, eu gosto mais do Leonardo, gosto do Rafael. Donatello é um cara muito usa roxo e consegue bater em todo mundo usando um pedaço de pau. Eu achava isso maravilhoso. Eu pegava a vassoura e me achava o Donatello e eu gostava muito disso.
Qual que é o seu favorito? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de assinar o canal se você não fez isso, clicando na bolinha que tá aparecendo aqui do lado. Tá aparecendo um vídeo também sobre outro filme que completou aniversário agora, então você pode ver clicando aqui também. Não se esqueça de deixar o like, deixa o joinha que vai ajudar bastante o vídeo a crescer, chegar mais pessoas, ficar cada vez melhor. Se você quiser receber as notificações dos próximos vídeos, aí é só ativar o sininho. Beleza, gente? Até o próximo vídeo então. Cauabanga!